aqui na palavra que foi lida, João, Evangelho de João, esse capítulo 3, aleluia Jesus, e vemos, aleluia, qual o motivo de Nicodemos ir procurar Jesus Cristo, porque a palavra de Deus nos diz aqui que Nicodemo, ele havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Então, isso quer dizer aqui que Nicodemos, ele também era fariseu. Ele pertencia ali àquela religião chamada fariseus, mas também ele era judeu, ou seja, era um homem que estava inserido no meio do povo de Deus. E a Bíblia nos diz que este veio de noite a Jesus Cristo. Ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, por que será? O porquê que Nicodemos foi ter com Jesus de noite? Por que à noite? Uma coisa que é certa, ele era um homem importante. Nicodemos, nos diz aqui a leitura, que ele era nada mais, nada menos do que um chefe dos publicanos. Ou seja, era um homem importantíssimo. Será que também ele foi ter com Jesus para que ninguém soubesse, por causa da sua importância? Porque os fariseus, eles queriam combater o testemunho de Jesus Cristo. Os fariseus, eles não davam crédito, não acreditavam que Jesus Cristo ele tinha vindo de Deus. Mas a Bíblia, ela nos relata que ele vai ter com Jesus à noite. Por quê? Porque à noite ele viu uma oportunidade de aprender com Jesus Cristo a respeito do reino de Deus e da transformação, aleluia Jesus, de nascer espiritualmente. Então Nicodemos, na realidade, ele foi ter com Jesus à noite. Pode ser por causa do seu compromisso, porque com certeza ele tinha ali muitas reuniões, era procurado, ele era um homem que tinha bons relacionamentos com os demais ali da sua linhagem, mas ele queria uma oportunidade para aprender com Jesus Cristo, porque lá no seu conceito, no meio dos fariseus, ele não aprendia, eles aprendiam qualquer coisa, menos que Jesus Cristo era vindo de Deus. Mas o que ele ia aprender com Jesus Cristo, concernente o reino de Deus? O que é o reino de Deus? A Bíblia nos relata em Romanos capítulo 14, versículo de número 17, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não, de forma nenhuma. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça, é paz, é longanimidade, é busca com o Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Era isso que Nicodemos, ele estava querendo aprender com Jesus Cristo, mas ele sabia que o negócio era complexo demais, porque até então ele não tinha ouvido falar, mas ele aproveitou a oportunidade. Então nós, como servo de Deus, meu irmão, não importa o horário, o momento, o que importa é nós estarmos perto de Jesus Cristo. Não tem coisa melhor, nós sentimos o afago, sentimos que Jesus Cristo está bem pertinho de mim e de você. Aleluia Jesus. Ou seja, quem está cheio do Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo traz? Alguns historiadores, alguns estudiosos diz, estudando a Bíblia,
que aqueles que se enchem do Espírito Santo, olha só até onde vai a graça de Deus para aqueles que é cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que busca a graça do Espírito Santo, ele vai encontrando novidade de vida. Aí na sua caminhada ele vai descobrindo coisas espirituais. Deus vai abrindo o seu tesouro, aleluia, aqui para nós. Aí o homem que é cheio do Espírito Santo, quando ele se encontra enfermo, a sua graça espiritual é tão profunda que ele sozinho, de repente ele se encontra completamente são daquela enfermidade. Ou se ele está doente, a recuperação é rapidíssima. Essas são as ações do Espírito Santo. Ou nós que somos cheios do Espírito Santo adoecemos sim, mas raramente adoece. Por quê? Porque é a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele quer habitar num templo desvalido, destruído, em um templo fraco, anêmico. Não, de forma nenhuma. O Espírito Santo, olha, aqui é minha casa, então eu vou cuidar para que essa casa ela esteja sempre bonita, esteja sempre bem vistosa, zelosa. Então é isso, meus irmãos, que o Espírito Santo ele faz na vida do homem. Então aqui, literalmente, nós podemos dizer que Nicodemos, ele foi ter com Jesus, primeiro, pelos atributos que ele falou de Jesus Cristo. Olha, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem aqui na face da terra, ele reconheceu isso. Quando ele diz isso, pode fazer tais sinais e milagres que tu fazes, se Deus não for com ele. Então Nicodemos falou isso, ele reconheceu que Jesus Cristo, ele veio de Deus, porque tais milagres que ele viu, ele sabia o que estava acontecendo ali naqueles tempos, que Jesus Cristo, ele curava o enfermo, ele tocava a mão no leproso, ele só falava com o leproso e o leproso era curado. Mas interessante, ele tocava as mãos e não ficava imundo, não ficava contaminado. Por quê? Porque ele veio do Pai. E tudo que vem de Deus é purificado, é limpo, não pode se contaminar. Aleluia, glórias a Deus. Então, meus irmãos, olha essa passagem aqui, capítulo 13 de Nicodemos, é interessantíssima. Se você for mergulhar fundo, você descobre coisas que, olha, daria para você passar a noite todinha só nesses versículos aqui, até o versículo de número 12. Aí ele continua dizendo aqui, ó, aí ele vai mais um pouco, versículo de número 3. E este veio, versículo de número 3, isso. E respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade eu te digo, que se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Aí, Romanos 14, 17, nos dá a declaração do que é o reino de Deus. Lá no reino de Deus, nós não vamos ficar prostrados, parados. Não, agora aqui é o lugar de descanso. Vou descansar porque eu trabalhei muito quando eu vivia lá no plano terrestre. Não, o reino de Deus, a Bíblia diz que, aleluia, não é comida nem é bebida, mas é graça, é paz, é louvor, é adoração. Aleluia, Jesus é santo, santo, santo. Nós temos que glorificar, meus irmãos, porque lá vai haver festa também no céu, nós olhando para Ele, o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia, Jesus. Aí, versículo de número 4. Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode então entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? O versículo 5, Jesus disse: na verdade eu te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus.
Aleluia, Jesus. Aí, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o evangelho que nos apresenta por aí afora, porque muitos têm feito do evangelho, da palavra de Deus, algo escarnecedor. Essa é que é a realidade. E nós temos que prestar atenção, aleluia, Jesus, porque Deus, Ele não se deixa escarnecer. Deus, Ele não deixa brecha, porque Ele não peca. Nós vimos isso aqui na quarta-feira, lá em Tito, capítulo 1, que é impossível Deus pecar, ou Deus mentir, que é a mesma coisa. Mentira e pecado andam juntos, não acontece. E a Bíblia nos relata, em João capítulo 4, a partir do versículo, se não me engano, deixa eu ver aqui, se não me falha a memória, a partir do versículo 18, a Bíblia diz que uma providência de Deus para uma mulher. E eu ouvi, infelizmente hoje, uma pregação por um cantor renomado, de que ali houve, nessa passagem, atos de desejo do homem, da carne. Mas não, se nós formos olhar, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, sentado à beira daquela fonte, Ele estava ali, aguardando os seus discípulos retornarem, aleluia, Jesus, quando chega aquela mulher com um cântaro para tirar água. E Ele começa a falar com ela a respeito da água viva, que jorra para a vida eterna. Aleluia, Jesus. Como pode alguém tirar de contexto uma palavra dessa viva e eficaz, que providenciou nada mais, nada menos do que salvação para uma pecadora? Porque a Bíblia diz que aquela mulher era pecadora. Aí ela diz para Jesus Cristo: olha, tu não tem nem como tirar a água, e o poço é fundo, como tu podes me dar essa água viva? Aí Jesus fala para ela: se tu conhecesse o dom de Deus e quem te fala, tu me pedirias e eu te daria água viva que jorraria para a vida eterna. Aleluia, Jesus. Aí ela já começa a mudar de pensamentos. Aí ela diz: ora, então me dê desta água para que eu não possa mais vir a este poço, fazer esse sacrifício diário para pegar água. Aí Jesus disse: vai, chama o teu esposo e vem cá. Aí ela diz: eu não tenho esposo. Aí Jesus falou: dissestes com razão que não tens esposo, porque tu já tiveste 5 e agora o que tens também não é teu. Então esta mulher estava vivendo uma vida de pecado, e a providência de Jesus Cristo ali foi arrancar uma alma das garras de Satanás para colocar, aleluia, Jesus, em um lugar de destaque. Porque, meus irmãos, qual é o lugar de destaque? Eu e você, quando nós falamos de Jesus Cristo, nós estamos nos destacando, porque Ele próprio se levanta do seu trono para ver eu e você falar do seu grande amor. Então é destaque nós falarmos do amor de Jesus Cristo. E a Bíblia nos relata que essa mulher, ela recebeu algo tão impressionante, tão imprescindível, que a partir daquele momento, ela olha para ele e diz: olha, veja que tu és mestre, homem de Deus, porque ninguém nunca falou isso que tu me falaste agora. Porque ela sabia do que ele tinha falado para ela, ela sabia do que ela estava passando, ela sabia que a pessoa com que ela estava convivendo era ilícito, ela não podia fazer. Então ela já saiu dali da mesma forma, não foi? Não, ela já saiu dali completamente transformada. E ela foi até a sua aldeia e falou, e começou a pregar: olha, eis que eu encontrei um homem de Deus, o profeta, aleluia, Jesus. Ele me falou coisas que eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido na minha vida, mas que eu sabia verdadeiramente. Se não são palavras dela, são minhas, eu conjecturando, eu pensando aqui, aleluia, Jesus, que ela falou para os seus conterrâneos, para os seus vizinhos, do prazer que ela teve de encontrar com Jesus. Aí a Bíblia diz aqui que Jesus fala para Nicodemos: a vós é necessário nascer de novo. Aí existe aí, não vou citar nome porque não é coerente falar nomes,
mas existe alguém que usa justamente essa passagem, ou uma semelhante a essa, que está nesse mesmo texto, que a pessoa, quando ela morre, a pessoa que morreu, ela nasce novamente em um outro corpo. Aleluia, Jesus. Aí Jesus, ele explica aqui abaixo para Nicodemos que não é isso que dizem por aí afora. A Bíblia nos diz lá em Lucas, se não me falha a memória, capítulo 16, onde fala do rico e Lázaro. Quando o homem morre, acabou. Aleluia, Jesus. Depois que ele morreu, não tem mais jeito de retornar. Aquele que morreu e foi para o inferno ficará lá até o dia do acerto de contas. E aquele que morreu, aleluia, Jesus, passando por lutas, por sofrimento, mas falando: Jesus, eu te louvarei, Jesus, eu te louvarei, não importa o que eu estou passando, Jesus, eu te louvarei. Aí a Bíblia diz que quando nós partimos, nós vamos estar lá com Abraão, aleluia, Jesus, no paraíso. Vamos aguardar até aquele grande dia em que todos estarão perante o tribunal de Cristo. E alguns insistem em manipular a palavra de Deus. Aí a Bíblia nos relata aqui um pouco mais abaixo, e Jesus diz, e Jesus respondeu e disse: na verdade, eu te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário a vós é nascer de novo. Aí, infelizmente, alguém pega um versículo como esse e diz que isso é capaz de acontecer. Aleluia, Jesus. Alimenta a mente do ser humano para que ele creia, para que ele acredite que se ele morrer aqui, ele vai retornar novamente. Não, meus irmãos. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, não nos ensina assim. Aleluia, glórias a Deus. Aí o versículo de número 8. O versículo de número 9. E Nicodemos respondeu-lhe e disse: como pode ser estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Ou seja, ele deixa claro que Nicodemos era um homem importante. Se ele era mestre, ele tinha conhecimento de coisas importantes ali daquela época. Mas, aleluia, Jesus, o que Jesus deixa claro para Nicodemos, o que ele explica para Nicodemos, era a importância de se produzir a fé. Porque quando nós produzimos a fé, nós fechamos as brechas, ainda que alguém invada a nossa presença com coisas que não agradam a Deus, querendo tirar o nosso entendimento, mas quando a fé está sendo produzida, não tem como ela morrer, não tem como, aleluia, Jesus, o inimigo, fazer com que eu e você perdemos o que é mais importante. Aleluia, glórias a Deus. Porque uma oportunidade de aprender sobre o reino de Deus é algo que nós não devemos deixar passar, meus irmãos, de forma nenhuma. Nós temos que nos apegar, mesmo com os problemas. Eu sei que nós estamos aqui, cada um de nós aqui tem um problema para resolver, cada um de nós sabemos o que nós estamos passando. Não precisa o irmão ou a irmã me contar, eu contar o meu para os irmãos, mas Deus, ele sabe individualmente o problema de cada um e ele resolve cada um nos mínimos detalhes. Agora é necessário que eu vá ao encontro do Senhor para ver
as suas maravilhas. Aleluia, Jesus, glória a Deus, porque se eu não acreditar, se eu não despertar minha fé, como que eu vou alcançar conhecimento da parte de Deus? Aleluia, Jesus, para ver as maravilhas do reino de Deus, porque a Bíblia nos diz que o reino de Deus, ele é formado de ruas de ouro e cristais, muros de jaspes, jardins muito lindos e animais que nós nunca vimos na nossa vida. A Bíblia diz que é tudo isso que está preparado para o povo, aleluia, Jesus, que quer conhecer estas mansões que está preparada desde a fundação dos tempos. Glória a Deus. Aí o versículo de número 11 diz: na verdade eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. E se eu vos falar das coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Aqui Jesus Cristo deixa um resumo completo para Nicodemos, para que ele entenda que o homem não era ele nascer, retornar ao ventre materno da sua mãe, sendo velho, sendo já de idade. Não, era para ele morrer para as coisas do mundo, para as coisas que traz, meus irmãos, peso, traz uma carga que nós não conseguimos carregá-las, para aquele peso de onde eu passo e você passa. Alguém diz: olha, vai uma pessoa lá que não traz nenhum proveito estar perto dele. Olha, vai uma pessoa lá que é uma pessoa que engana facilmente, se afaste dele. Era disso que Jesus Cristo estava falando, para morrer para o mundo, para as coisas do mundo, e nascer através da confissão que Jesus Cristo, ele é o único e suficiente Salvador em nossas vidas, fazendo um gesto de descer nas águas como o velho homem e renascer uma nova criatura. Assim como foi feito o milagre em 2 Reis capítulo 5, da cura maravilhosa de Naamã. A Bíblia diz que Naamã desceu leproso, pecador, e renasceu, aleluia, Jesus, limpo, purificado, com a pele como se fosse a pele de um bebê recém-nascido. Assim é o poder de Deus, meus irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Então, é o intuito de Nicodemos de ter com Jesus à noite. O que ele queria, na realidade, era aprender, porque ele não aprendeu no meio daqueles que não praticavam. O que é que nós vamos aprender com o mundo lá fora? Nós vamos, se brincar, nos desanimar de estarmos na presença de Deus, mas aqui, na casa do Senhor, nós vamos aprender que vale a pena, mesmo na dificuldade, nós passarmos as situações adversas e estarmos firmes com Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, para que naquele grande dia nós possamos receber do Senhor aquilo que Ele nos prometeu. Aí eu volto a dizer, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Aleluia, Jesus. Será que é necessário acontecer algo extraordinário para que sirva de perseguição, para que a nação entenda que tem que retornar aos braços do Senhor? Ou só uma palavra não basta? A Bíblia nos relata que Josué, ele reúne o povo, ele recebeu de Deus uma instrução, aleluia, Jesus, porque o povo estava se distanciando, se afastando de Deus. Aí ele vai e fala com o povo: olha, Deus, o nosso Pai Celestial, não está se agradando da atitude, da maneira que os vossos pais estão praticando. Assim os filhos estão aprendendo. Mas eu vou deixar claro que eu e a minha casa
vamos continuar servindo ao Senhor. Mas vós todos que estão aqui, presentes, reunidos, escolhei a quem quereis servir. Se querem servir a Deus ou se querem andar coxando em dois pensamentos. Porém eu e a minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Aí a Bíblia diz que o povo caiu, um temor no povo, e falou para Josué: nós retornaremos para os braços de Deus, nós serviremos ao Senhor, tudo que tu nos ordenar, isso nós faremos. Aí a igreja, meus irmãos, vai começando a entrar na dimensão espiritual, aí os milagres vão acontecendo, aí Deus vai trabalhando na minha vida e na sua vida, aí eu vou reconhecendo que eu preciso, não é os irmãos não, que eu preciso estar constantemente ligado na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Ele é o tronco, aleluia, Jesus, para que seja enxertado, aleluia, as varas que outrora não davam frutos, não valiam nada, assim como diz aquele hino de um cantor aí muito conhecido: na verdade eu era um jambuzeiro bravo, eu não servia para nada, mas hoje eu estou enxertado no tronco e na raiz, aleluia, Jesus. Hoje eu sou oliveira verdadeira, aleluia, Jesus. Então nós temos que agir dessa forma, meus irmãos. Ainda que o inimigo aperte de todos os lados, mas nós temos a certeza, se nós caminharmos aqui, se nós não prestarmos atenção o que lança de um lado, de esquerdo, do lado direito, e se nós continuarmos aqui no alvo que é Cristo, nós não vamos aderir a tudo que falam aí fora, não, de forma nenhuma. Nós vamos ficar com a palavra de Deus, porque é esta palavra que purifica, que transforma e liberta o homem, aleluia, Jesus, para que ele siga a sua vida e no final dela ele tenha prazer em dizer que valeu a pena. Eu pude ouvir isso de um servo de Deus. Eu me lembro que quando o saudoso pastor José Ulisses estava em cima da cama, mas em cima, nas últimas mesmo, você ia conversar com aquele homem dava demonstração, você olhava para a face dele, parecia que ele não tinha nada. Aí os irmãos oravam, aí ele, com um sorrisinho bem já fraquinho, ele falou: eu já estou vendo os céus abertos e os anjos me recebendo. Aleluia. Isso é fé, meus irmãos. O homem que trabalhou, José Adilson conhece muito bem, viu a caminhada, a trajetória do pastor José Ulisses, e viu o que ele trabalhou pela obra, o que ele fez. O homem que dedicou a sua vida pela obra de Deus, e no momento final da vida dele, ele poderia até reclamar, porque estava enfermo, estava doente, sentindo dores, mas ele dava risada e falou, assim como falou Paulo em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, eu travei o bom combate, eu lutei nas fileiras da batalha pelo evangelho da paz, e agora estou certo que a minha vitória está garantida em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe esta igreja. O Senhor continue falando aos corações dos irmãos. Fique com esta palavra de que Deus, Ele está no controle da minha vida e da sua vida em Cristo Jesus. Os irmãos que não cearam ontem, após o culto, fica aí para nós servirmos a ceia para os nossos irmãos. Amém?